digo mais, chega como favorito ao título mais uma vez. O Palmeiras passa muita firmeza, né? E agora muito equilibrado entre setor defensivo e ofensivo. Irmão, deixaram o Palmeiras chegar e a partir de agora já era. Mídia se derreteu com a goleada do Palmeiras de ontem, a atuação do Vitor Roque. Tem os melhores momentos aí pra você também, hein? Partiu! Palmeiras já se garantiu no Campeonato Paulista. Então vamos acompanhar os melhores momentos de Palmeiras 4, Capivariano 0. O Palmeiras jogando mais uma vez na arena em Barueri. E o Palmeiras já começou avassalador, hein, professor? Com o Vitor Roque fazendo logo de cara aí. Começou e terminou, né, Edu? Porque a goleada mesmo vai acontecer no fim do jogo. O Capivariano fez o que pôde, mas o Palmeiras pode muito mais. E pode porque tem um jogador desse, entre outros. Vitor Roque logo no começo do jogo faz o primeiro gol. O Capivariano, como eu disse, fez o que pôde e o que ele pôde. Eu fui pegar uma água e já tava 1-0. Nem na direção do gol, que até assustaram o locutor. O Capivariano mandou 2 bolas na rede pelo lado de fora. Isso. Que deram um sustinho. Mas aí o Verdão faz o segundo gol, leva o segundo tempo mais no banho-maria. Teve John Arias, você que não viu o jogo, ele entra aos 32 do segundo, sofre um pênalti e ainda dá tempo do Palmeiras ampliar a vantagem para 4-0. Uma classificação com sobras do Alviverde, que agora tem até a possibilidade de ir para essas semifinais como o primeiro. Claro. Para ver o que vai acontecer com o Novo Horizontino, né? Porque o acumulado, os pontos vão acumulando. Então foi importante também nesse sentido. Mais uma partida segura desse Palmeiras, que eu não sei se você percebeu uma das bolas na rede pelo lado de fora. Isso. Eu não sei se você percebeu, mas esse time não toma mais gol, né, Edu? Ele acertou a parte defensiva mesmo, o Abel, né? E a ofensiva, que era uma cobrança, né, por um time que tivesse, por exemplo, o Vitor Roque protagonista, e ele agora aparece bem, pertinho aí de mais uma convocação para a Seleção Brasileira com essa expectativa. Tem o Andreas Pereira, que vai fazer daqui a pouco o terceiro gol. A estreia do Arias, olha lá, a gente está vendo a imagem aí agora, quando ele foi chamado. Se qualifica muito. Então, e aí ele pode até, né, professor, ser escalado em várias posições da linha ofensiva, né? Sim, e aí fica a dúvida, quem é que vai sobrar nessa história? Quem é que vai sair, Quem é que vai né? dançar pro Arias entrar? O fato é que é uma questão de tempo que ele se torne titular nesse time. Olha aí, opa! Sofreu pênalti. Isso foi um rapa, né? Não foi um pênalti. Então o jogador, ele já vinha em atividade, né? Já estava jogando na PML, então não era por isso que ele estava no banco. Ele estava no banco muito mais por política do Abel. O Abel vai colocando esses titulares aos poucos, por mais que eles cheguem com nome pesado. E o Arias é nome já para a gente pensar no time contra o Fluminense, justamente o último clube dele, né, no Brasil. E havia até a expectativa dele estrear com o Fluminense. Eu acho até, professor, colocaram ele agora para quebrar um pouquinho. Dá uma quebrada. Não vai ter aquela coisa. Ele estreou com o Capivariano e o Palmeiras ainda vai fazer mais um gol com o Sosa. Golaço, inclusive. Para fechar o placar, o goleirão saiu. Aí o desespero total e absoluto. O Capivariano, inclusive no segundo tempo, no jogo inteiro o Capivariano tentou jogar. Não foi um time desleal, foi um time que marcou muito bem. Claro que desanimado pelos 2 gols que tomou na primeira etapa, mas tentou jogar até o fim. E olha aí, o Palmeiras com o Abel no Campeonato Paulista está em busca do Tetra, mas 2021 foi vice-campeão, campeão 22, 23, 24, vice em 25 e está na semifinal em 2026. Este o Abel Ferreira tentando colocar o Palmeiras em mais um título do torneio estadual. Agora, vamos fazer conexão direto com Barueri. Opa. O Vinícius Nicoletti está chegando para falar com a gente, vai ser muito bacana. Pra ver ele lá, olha que bonito. Exatamente, tá maravilhoso o enquadramento lá. O Palmeiras está jogando na Arena Barueri, justamente porque estão reformando o Allianz Parque. Ô Vinícius, tá tudo bem contigo? Olha, o professor Celso Zelt falou sobre a classificação do Palmeiras. Vamos ver se ele tá ouvindo a gente, né? Mas acho que tá ouvindo sim, olha lá aí. E ele, a gente falou sobre a classificação do Palmeiras, 4, né? Com o time jogando muito bem. Agora sim, Vinícius Nicoletti tá ouvindo a gente. Ô Vinícius, a gente tava falando da classificação do Palmeiras aqui, 4-0, teve até uma tranquilidade, Arias estreando. Como é que tá o ambiente aí? Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Fala, Edu, um abraço pra você, abraço pro professor Celso Zelt, fã de esportes. Caiu meu retorno aqui bem na hora que você ia me chamar, isso acontece, mas agora tô ouvindo perfeitamente. Pois é, Edu, um clima de muita tranquilidade pela vitória do Palmeiras, festa aqui na Arena Barueri, 21 mil, pouco mais de 21 mil torcedores, um bom público, porque choveu demais no segundo tempo e a torcida
choveu e comemorou ainda mais, vibrou ainda mais com essa vitória. O gol do Vitor Roque logo aos 5 minutos deu toda a tranquilidade para o Palmeiras. O time conseguiu criar as jogadas ainda no primeiro tempo, fazendo o placar de 2-0 e depois administrou muito bem no segundo tempo. O Arias, vocês viram aí, estreou no segundo tempo, entrando aos 33 da segunda etapa. Participou do pênalti, né? Sofreu o pênalti que o Andréas Pereira marcou o terceiro gol do Palmeiras. E depois o Sousa, que também entrou ao lado do Arias, marcando o quarto gol. Fica a curiosidade aí, porque todo mundo esperava o Arias jogando pelo lado esquerdo, cortando com a perna boa, que é a direita dele. E ele entrou do lado direito, no lugar do Alan, que é canhoto. Então foi uma mudança tática, ele sofreu o pênalti quando ele caiu exatamente pelo lado esquerdo. Fica aí a dúvida como é que vai atuar o John Arias nesse time do Palmeiras, mas ganha opções do técnico Abel Ferreira, ele entrando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou até como um segundo atacante. É uma belíssima opção e, como disse o treinador palmeirense numa entrevista coletiva, aos poucos ele vai entrando na equipe. O Abel Ferreira repetiu o time que tinha conseguido 3 vitórias consecutivas na temporada. Teve um descanso de alguns jogadores contra o Guarani, mas é esse o Palmeiras base, pelo menos nesse início de ano, para 2026. Venceu o Vitória, o Corinthians pelo Campeonato Paulista e depois o Internacional, 3 vitórias seguidas. Aí ele descansou alguns jogadores contra o Guarani. O Palmeiras empatou aqui na última rodada do Campeonato Paulista e voltou a escalar o time titular, então correspondendo, Palmeiras fazendo 4-0 e vai para sua semifinal de Campeonato Paulista pela 13ª vez consecutiva, tenta chegar à sua 7ª final. Tem jogo agora no meio de semana contra o Fluminense, aqui mesmo na Arena Barueri, e também fica essa questão, será que o Abel Ferreira vai preservar alguns jogadores, pensando aí na semifinal do Campeonato Paulista, vai com força máxima nessa reta final do Paulistão e brasileiro, vai tentando administrar, porque o Palmeiras tem Fluminense no meio de semana, depois semifinal, se avançar, joga final do Campeonato Paulista no meio de semana e também daqui a 15 dias a decisão. Pode pegar qualquer time na semifinal, menos o Novo Horizontino, né? Amanhã saem os outros 2 finalistas. Se o Novo Horizontino avançar, o Palmeiras tem opção aí de São Paulo, Portuguesa, pode até pegar o Corinthians na semifinal, ou não pode pegar o Novo Horizontino, ou São Paulo mesmo, que se classificou eliminando o Bragantino. Se passar o Santos, provavelmente é a equipe santista que o Palmeiras enfrenta numa semifinal, a não ser que o Santos vença, se classifique vencendo e o Corinthians avance nos pênaltis. Aí o Corinthians iria para a 4ª posição e seria Palmeiras e Corinthians numa semifinal. Então pode acontecer de tudo na semifinal, Edu, menos o Novo Horizontino não tem chance de pegar o time do interior. O Palmeiras vai ficar de olho nesse sábado para ver quem vai enfrentar na próxima fase do Campeonato Paulista. Opa, voltou, né, a figurar. Importante. Até porque no ano passado faltaram títulos, mas não faltou desempenho. O Palmeiras bateu na trave em todas as disputas, em mata-mata, em ponto corrido, o que é uma amostra de um trabalho muito bem feito. E existem aí dentro dessas telas, da tela que a gente deu e do que o Nicolete está falando, tem um sub ali dentro, né? Tem o Abel e tem o próprio Palmeiras, num primeiro momento sem Abel, se reestruturando muito bem. A gente fala em 13 anos. Isso significa que desde 2014, portanto antes do Abel, o Palmeiras já está lá batendo cartão em semifinal. Isso é muito importante. O Palmeiras passou por períodos muito ruins. Né? Antes de 2014, passagem por Série B. E isso acabou. É um novo Palmeiras que renasceu aí para toda uma geração de torcedores hoje. Qualquer garoto de 18 anos não lembra dessas vacas magras. O que é ótimo para essa situação do Palmeiras. E te digo mais, chega como favorito ao título mais uma vez. Porque nesse período, mesmo quando favorito ao título e não ganhou, mas o Palmeiras chegava sempre com muita força. Então já é uma era, né? É uma era e hoje, assim, uma cereja no bolo da maneira que o Palmeiras ganha, com a autoridade que ganha, exceto contra um adversário que não é o mais forte, ao contrário, é o mais fraco dos classificados, mas o Palmeiras passa muita firmeza, né? E agora muito equilibrado entre setor defensivo e ofensivo. Só boas notícias, né? E a grande questão é, quarta-feira contra o Fluminense, joga com força máxima pensando no Brasileirão ou poupa pensando, no caso aí, na semifinal do Paulistão? Bem, deixa a tua opinião aí, se inscreve no canal se você é novo, muito obrigado pela tua presença, hein? Fui!